Entrei. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Vamos ver quem está entrando aqui. Bom dia, Alan. Vai me ajudando aí, que eu estou procurando ele. Vamos chamar agora o Márcio, meu parceiro. Bom dia, Claudete. Márcio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Márcio? Olá, tudo bem? Tudo. E aí, mais uma vez juntos, né, Márcio? Não aqui. Aqui é a primeira vez. Mas em Cuba Sim. já tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Você, Com inclusive, já me certeza. salvou. E aí, meu Bom querido? dia, povo lindo. Vocês que estão entrando aí. Olha aí, o Alan já começou, né? O Alan começou já. Se Elogiando gostou meu do topete. Bom dia, o povo está entrando. Olha só que legal, né? Bom, hoje o nosso dia a gente vai falar de cobertura de brancos, né? Que é aí um sapato no pé de todo cabeleireiro, não é verdade, Vanusa? Olha, Márcio, é verdade. O que nós vamos falar hoje é a cobertura de fios brancos. O mais difícil nisso tudo é quando tem aquela mecha, né, Márcio, que é o que mais me persegue, aquelas mechas focalizadas. E os cabelos brancos em geral, que para mim é maravilhoso. Eu adoro trabalhar com cabelos brancos, não tenho dificuldades, não tenho, adoro. E gosto de trabalhar, sempre levo para os meus treinamentos um cabelo branco, porque é o que mais a gente tem no salão, né? É aquela cliente de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias. Como eu uso muito o meu caso, né? Eu tenho, não tenho nem 10 dias, mas já começa aquela Sim. mechinha localizada, aquela mecha difícil de cobertura, e nós estamos aqui para isso, para tirar esse medo, essa dificuldade, né? Então, sempre primeiro é bom começar com um bom diagnóstico e com bons produtos, não é, Márcio? Olha, o Alan está me provocando. O Alan Albuquerque, da nossa equipe, está dizendo assim, Márcio, você pode pintar o seu cabelo ao vivo? Está me sacaneando. E olha que o topete do Márcio, ele tem uma concentração de brancos, né? Ele sempre está disfarçando o branco dele. Eu falei para ele, você para, porque brancos para os homens é charme, para a mulher é velhice. É isso mesmo. Bom, nós vamos dividir, né, Vanúzia, em duas partes essa nossa live. De início, agora, nós vamos estar falando sobre técnicas de cobertura de branco, sobre a nossa coloração. E na segunda live, depois de 1 hora, que é o tempo que o Instagram nos permite, aí nós vamos responder as perguntas de vocês, ok? Eu sei que vocês estão cheios de perguntas, estão aí um monte de coisa para perguntar, mas num segundo momento eu respondo, tá bom? Olha, alguém está dizendo que eu estou lindo, é a Carla, minha amiga. Vou dar um Olha, tá beijão vendo? aqui pro pessoal, para a Beth, para a Letícia. Lê, beijão, foi bom te Vanessa Livramento. ver esses dias. Eu estive ausente a semana passada, porque o nosso desenvolvimento, graças a Deus, não para, nossas pesquisas, né? E nós estamos sempre por trás de tudo isso. Nossa empresa está a mil,
sempre trazendo novidades para vocês. E a Letícia esteve comigo esses dias, então beijão, bom saber que você está aqui. Beth de Campinas, beijão para você. Alan também, nós estamos com muitas saudades. Todo mundo. Sueli, beijão, minha amada. Beijão, bom. Então, gente. Vamos lá, então, Vanúzia. Vamos começar. Vamos começar, Vambora. porque tem muita informação, né? Muita informação, agora, né? Eu vou tirar os comentários nesse primeiro. Pode mandar. Bom, então, gente, nesse primeiro momento, se você puder, a Vanúzia vai tirar os comentários, ok? Para que não atrapalhe a tela. E quando nós voltarmos da segunda live, aí nós voltamos respondendo as perguntas de vocês, beleza? Tá. Ô, Márcio, faz o seguinte, vamos manter, e aí você fica um pouco ao contrário dos comentários. Vai para o lado. Ficar ao contrário? Para o lado ao contrário do cartaz. Vira um pouquinho. Vira um pouco. Não sei fazer isso, não. Isso. Vai mais um pouquinho. Mais um pouco. Tá ótimo. Pronto. Isso, tá ótimo. Vamos lá. Bom, quando nós falamos em cabelos brancos, nós temos que... Uma das primeiras coisas que eu sempre falo em cursos, pessoas que participaram comigo, é que assim, olha, quando nós aplicamos, né, Vanúzia, uma coloração sobre um cabelo de cor natural, no processo de clareamento, a coloração ela vai interagir com os pigmentos contribuintes. Por exemplo, se você aplica um tom de cinza, ok? Lá na casa de 7, e o cabelo clareia, quando ele chegar nessa casa, ele vai interagir com o pigmento contribuinte laranja e vai neutralizar. Agora, quando o cabelo é branco, você já não tem mais pigmentos contribuintes. Então, você não tem mais essa interação. E aí, o que acontece? A cor que você aplica acaba se revelando. Exatamente. Olha, a Vanúzia está mostrando os pigmentos contribuintes de um cabelo. O que eu sempre costumo dizer é assim, olha, uma vez uma pessoa me falou assim, poxa vida, eu usei uma coloração 9.2 da MUP e meu cabelo ficou meio violetinha. Olha, o que acontece? A cor 9.2, por exemplo, é uma cor para ser aplicada sobre um fundo 9, por exemplo, para sua neutralização, ou no clareamento de um cabelo para quando chegar na casa 9 neutralizar. Cabelo branco, eu sempre falo, Van, que assim, olha, cabelo branco ele é como uma tela em branco. O que você aplicar, ele vai revelar, né? É verdade. Ele é o mais fiel, né? Na minha última live eu falei que o cabelo branco ele é o mais fácil de se trabalhar, porque é onde você não tem o pigmento contribuinte. Quando a gente fala no pigmento contribuinte, é exatamente o que se fala aqui no fundo de clareamento, gente. É a mesma coisa. É aquele pigmento que está ali, lá no fundo. Você vai sempre trazer ele para o resultado final da coloração. E quando nós estamos trabalhando com o cabelo branco, não existe esse pigmento contribuinte, que é a eumelanina, a feomelanina e a tricosiderina. Eles não vão ter esse pigmento e você vai poder construir qualquer cor que você quiser, inclusive qualquer cor da cartela. E a minha cartela soltou um pouco aqui a mecha, mas é o mais fiel. Então, quando você pega um cabelo branco e você fala, eu quero essa cor, vai dar aquela cor. Mas tem um porém. Ah, mas eu quero aquela cor, que é o 12, a altura do 12, né? Eu quero essa cor. O que vai dar no cabelo branco essa cor? Não vai dar nada, porque nós estamos trabalhando na altura de 12. A concentração de pigmentos do 12 é muito baixa e a amônia é muito alta. Então, você não vai ter revelação de cor. Aí, quando você fala, eu passei um 10 e não tive cobertura de brancos. Realmente,
Nenhuma coloração vai te dar uma cobertura de brancos em 10. Por quê? O branco, branco mesmo, ele vai te revelar todos os tons. Porém, ele sempre vai estar aquele tom mais claro. Ele sempre vai estar. Se você usa um 9, ele vai estar um 10. Se você usa um 8, ele vai estar um 9. Ele sempre vai estar mais fiel àquela tonalidade, mais limpo. Então, é importante também, puxando, né, isso, o diagnóstico. Lembra quando a gente fala cabelo fino, cabelo médio, cabelo grosso? Isso é muito importante. Lembra quando a gente fala que o cabelo branco, ele é mais grosso, ele é mais resistente, ele é mais seco? Sim, isso tudo é verdade. Por quê? É substituído o local da melanina por queratina. Então, a queratina, ele enrijece. A concentração de queratina num cabelo branco é bem mais alta. Por isso que há dificuldade de absorção, a dificuldade de pigmentar esse cabelo branco. E é tão importante quanto colorir um cabelo natural, colorir um cabelo branco. Não é verdade, Márcio? Com certeza. Quando nós falamos de cores muito claras, né, Vanúzia? Por exemplo, como você falou de superclareadores, cores 10, nós temos que entender que essas cores, elas não foram criadas para depositar pigmento, sim para tirar. Né? São cores que estão ali para retirar pigmentos naturais. E aí nós tentamos, às vezes, fazer o processo inverso, tentar cobrirmos os brancos com essas cores e, às vezes, acabamos não tendo um resultado tão satisfatório, né? Geralmente quando eu falo de branco, eu sempre falo assim, para mim branco a gente pode dividir de duas formas. Primeiro, se o cabelo for 100% branco, é uma técnica que você vai trabalhar. Agora, não é difícil fazer um cabelo quando ele é 100% branco. A maior questão que eu sempre digo, Vanúzia, é que assim, é quando você tem percentual. É quando você trabalha com um cabelo que ainda tem cor escura, né? Porque no processo de clareamento ele vai ter pigmento contribuinte e ali no meio você tem o branco. Porque o que é muito comum as pessoas fazerem? Por exemplo, quer ver? Só vou falar um diagnóstico para dar um sustento àquilo que eu estou dizendo. Se nós pegarmos um cabelo de cor natural 4, que representa quase que 80% da população do nosso país, ok? E se nós pensarmos na cor 7, que é uma das cores cosméticas mais vendidas dentro do nosso país. Então, vamos montar um diagnóstico dentro dessa casa. Se você pega um cabelo de cor natural 4, com 50% de branco, aplica uma cor 7 com 20 volumes, o que acontece? O branco vai cobrir, ok? Vai ficar bacana. Só que o 4 vai chegar na casa do 6. Na casa do 6, o que vai acontecer? Ele vai parar ali, vai acabar revelando um fundo quente, e no final, quando a minha cliente olhar para o cabelo, ela vai falar assim, poxa vida, o meu branco deve estar aqui, porque ela está vendo um fio clarinho, e ela está vendo um fundo avermelhado. Então, o que eu sempre falo de branco, que a grande questão é você equalizar o branco e o escuro, para que ambos fiquem na mesma altura de tom. Tá? E aí entra, Ovan, uma coisa que, assim, que é contraditória. Para mim é contraditório para você e para todos vocês que estão assistindo, porque assim, a maioria de nós aprendemos que a cobertura de branco ela vai acontecer somente com 20 volumes. Isso não é uma realidade. Não. Entendeu? Não é uma realidade. Cobertura de brancos acontece com 30 e acontece até com 40 volumes. O que nós precisamos é montar diagnóstico. Quando o diagnóstico ele está correto, eu sempre falo assim, na semana passada eu estava numa live com o Vitor e nós dizíamos assim, quando eu monto o diagnóstico, eu falo assim, aonde eu estou, para onde eu estou indo, como que eu irei. Isso é primordial, né? É o que eu falo, gente, eu costumo falar, nós estamos com todas as ferramentas nas mãos, que é o cabelo, que é a cliente quando senta na nossa cadeira, né? E ela requer o máximo de atenção. É ali onde nós vamos conversar com ela, vamos analisar o cabelo dela,
ver o natural, o fundo de clareamento, analisar, conhecer o desejo dela. Ao mesmo tempo, você vai analisar a pele dela, o visagismo, a personalidade. Então, é um conjunto. Eu costumo lembrar muito nessa hora do meu mestre, meu grande mestre, que hoje não está mais com a gente, né? Que é o seu Alcântara. A partir do momento que a cliente senta na sua cadeira, ela tem que ter a maior atenção do mundo, porque você vai conhecer a personalidade dela e você vai transformar. E nós somos muito importantes porque ela te procurou, é como o Sintra também fala nas lives, né? Ela te deu a oportunidade de estar ali com você. E você é importante para ela nesse momento. Então, faça o melhor. Analise o cabelo dela, faça um teste de mechas, dê atenção a ela. E, ao mesmo tempo, conheça o cabelo, porque o cabelo, ela é o nosso instrumento de trabalho. Se a gente não conhece o cabelo, não tem como fazer um bom diagnóstico, uma boa cobertura de brancos, uma boa coloração. E, principalmente, conhecer uma coloração de alta tecnologia que a gente tem. Esse desenvolvimento que foi feito com a MUP foi muito importante, porque foi um trabalho dentro da nossa miscigenação, como você acompanhou, como o Vitor. Um beijão, Vitor, ele está aí com a gente, já vi, você arrasou, foi ótima a sua apresentação ontem, viu? Então, muito bom você estar aí com a gente também. Então, foi analisado, sim, a cobertura de brancos, a nossa concentração de pigmentos foi muito boa nisso, porque não deixou essa coloração tão escura, ela corresponde à altura de tom da nossa miscigenação, ela não foge. Então, não é uma coloração que veio de fora, que foi desenvolvida em cabelos europeus, que são cabelos finos, que são cabelos com base claras, né? Ela foi desenvolvida aqui. Então, ela tem uma excelência em cobertura de brancos. Então, vocês têm uma ferramenta muito grande em mãos, né? Sem contar o cabelo. O cabelo é a nossa maior ferramenta. Você junta o produto que você tem nas mãos, que te dá essa segurança. Você junta a ferramenta que você tem quando a cliente senta no salão. Você tem um protocolo de pré-química que também te dá uma facilidade de cobertura de fios brancos. Gente, aquela cliente não vai te deixar mais. Sem contar que você tem o queridinho lá da reposição de massa, né? Com All in Color. Reposição de massa com All in Color, gente. Então, é o que eu falo. A gente tem várias ferramentas para se fazer um bom trabalho. Mas, voltando ao nosso foco, que eu me empolgo, né? Você sabe que eu me empolgo, eu já quero falar de tudo ao mesmo tempo. Nos cabelos brancos, com bom diagnóstico, vocês podem trabalhar com mechas, transparências. Eu costumo trabalhar, não vou falar para vocês que na altura de 9 eu não consigo uma cobertura boa de brancos. Eu consigo, sim. Quem já conhece o meu trabalho no Instagram pode ver que a maioria dos trabalhos que eu posto são das minhas clientes que eu tenho a cada 15, 20 dias dentro do meu salão. E trabalho sempre na altura de 8, de 9. Eu trabalho, elas têm em torno de 100% de fios brancos. E costumo trabalhar também com transparência, gente. A transparência, ela dá um resultado de trabalho com brancos maravilhosos. Você faz uma cobertura de fios brancos na altura de 8, com o barra 99. Você pega um 81 com barra 99. Você pega o barra 11, porque eu adoro trabalhar com os mix também.
também cobertura de brancos. Vocês sabem, né? Vocês que são da minha equipe, vocês sabem que eu adoro ousar. Eu sou aquela que sempre foge da regrinha, né? Então, gente, são trabalhos que a gente pode vender 2 ao mesmo tempo. Porque a cliente que tem brancos, ela está ali a cada 15 dias. Ela está ali a cada 20 dias. Ela vai fazer aquela coloração. Mas ela não quer aquele cabelo monocromático. Aí é onde você entra com o clareamento. Não precisa você colocar uma coloração tão clara que disfarce tantos brancos. Você valoriza muito mais o cabelo dela com uma transparência, um clareamento em transparência e finaliza esse trabalho com a reposição de massa e um Allen Color, um loiro intenso, que fica divino, mas com uma reposição de massa. É o que eu mais vendo aqui. Então, eu estou falando coisas para vocês que é o que eu vendo, que é o que eu faço aqui dentro do salão. Quem quiser acompanhar, acompanha. Voltando também à mecha localizada. Você, Márcio, você falou de cabelo na base 4, com mechas localizadas e uma concentração alta de brancos, né? Uma porcentagem de 60%, em média. É o caso do meu cabelo, Márcio. Eu tenho um cabelo, uma base 4, um cabelo fino, mechas localizadas, que por mais que seja um cabelo fino, ele tem uma cobertura muito difícil de brancos. É tanto que eu postei até um vídeo no meu Instagram fazendo o meu próprio cabelo, porque eu sinto dificuldade. É difícil fazer ele. Não é um cabelo que eu consigo resolver com retoque de raiz. Se eu não faço aquela pré-pigmentação, eu não tenho um resultado bom no meu cabelo. Vamos falar um pouco da pré-pigmentação, Márcio? Em mechas localizadas? Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa enquanto eu estava lembrando aqui, ó. Para quem está entrando agora, eu estou vendo bastante perguntas. E assim, olha, neste primeiro momento, nós não estamos respondendo as perguntas, ok? A live, ela tem duração de 1 hora. Quando nós terminarmos essa primeira parte, nós entraremos na segunda parte e aí sim nós estaremos respondendo as perguntas de vocês, ok? Deixa eu só falar uma coisa, Vanusa, que eu estava lembrando, senão eu vou esquecer. Uma das grandes questões que eu falo de cobertura de brancos, às vezes não é somente cobrir o branco, mas sim como criar um resultado natural e não artificial, né? Uma das dicas que eu sempre falo assim, olha, dificilmente as pessoas têm dificuldades, nós como profissionais... Só um pouquinho, Márcio. Pessoal, olha, vocês podem enviar as perguntas sem problemas. O Ricardinho, que é o nosso companheiro, é quem mais está trabalhando nessa quarentena, hein? Então, ele está anotando todas as perguntas, está nos acompanhando, viu? Então, vocês podem seguir com as perguntas e pode seguir, Márcio. Beleza. Então, eu falo, a grande questão é criar resultados naturais. E assim, olha, as cores de preto, até a casa de 6, mais ou menos, mesmo que com suas fantasias, praticamente ninguém tem dificuldade na cobertura. Aonde que começam as dificuldades? Começa geralmente 7, 8 e 9. Aí que eu falo que sempre mora os problemas, né? E uma dica que eu sempre falo para as pessoas é assim, olha, vai fazer uma cobertura, por exemplo, com 8, com 9, coloca, por exemplo, 3/4 da base para 1/4 de dourado junto. Gente, isso dá um resultado de cor simplesmente incrível. E lembrando, né, Ovan, que os dourados... Quem tiver também, a nossa cartela de cores tem dicas aqui de brancos, hein? Sim. Esqueceu? Não esqueçam que a cartela da MUP, ela é um instrumento riquíssimo de trabalho. Ela não é para você abandonar no seu salão, não. Aqui tem essa dica também de mistura para cobertura de fios brancos. Exatamente.
Então, olha, o que eu falo? Nós temos que imaginar que, assim, olha, que o cabelo branco ele é uma cor fria. E, por exemplo, as cores naturais também são cores frias. Então, por exemplo, às vezes, quando eu pego e aplico um 8 ou aplico um 9, o cabelo acaba criando uma cor um pouco mais fria. Quando você coloca 3 partes, por exemplo, da base para uma parte do dourado, você cria um reflexo de um cabelo natural, de uma cor que imita a naturalidade, não algo artificial, né? Mas eu preciso usar sempre dourado? Não, estou dando uma dica geralmente para as cores claras, 8, 9, né? Aplicando uma pequena parte de dourado, dá um resultado muito, muito legal. Agora, muita gente tem medo de trabalhar com dourado, porque imagina que o cabelo vai ficar amarelo. Gente, os dourados da MUP, eles são dourados, mas eles são um pouco mais frios. Então, eles dão um resultado de cor, assim, simplesmente fantástico, né? Eu costumo também trabalhar com os /13, né? Que o 13 sim, os beges, cinza, né? E dourado. O 99 ele é formado de quê? De azul e amarelo, que ele é o quê? Ele é o verde. Então, você também tem aquela concentração. As pessoas têm medo, muito medo de trabalhar com os mates, que é o 99 na realidade. Quando eu falo do 99, ele está no nosso mix. Quando eu digo assim que eu fujo sempre um pouco da regra, é porque eu tenho tanta afinidade já com as nossas colorações que eu sou bem ousada, né, nessa hora de trabalhar com os mix. Até porque eles foram desenvolvidos, você que participou, você foi uma das pessoas que foi muito importante na hora do mix também, Márcio, da sua opinião, porque ele é um produto que ele não te dá insegurança na hora de trabalhar. Porque ele, como uma das lives que o Vitor falou, nós não trabalhamos com pigmentos puros. Então, o pigmento puro, muitas vezes, assusta. E os nossos mix, eles te dão uma segurança, porque eles são suaves. Você consegue trabalhar numa dosagem sem que te comprometa aquela coloração que você está dosando, está aplicando ele. Então, quando a gente fala do 99, não é aquele verde fechado, não é aquele verde exército. Ele é um mate suave, que ele vai formar uma formação de cor. Então, quando eu pego um 13, eu posso também acentuar ele dentro daquela pontuação 13. Posso pegar um 8 com 7,13, colocar um pouco dele na coloração para uma cobertura de brancos. Eu posso pegar um /11 e também colocar nessa cobertura de brancos com 8, com 8,3 /11. Eu posso pegar um 8,1 com 8 e /11. Eu posso pegar um 7,1, 8 e um /99. Eu posso pegar... E assim vai, gente. Posso pegar um 8,3 e um /33 com um 7 e um 8. Então, só aqui eu dei vários exemplos entre a altura de 8. Tem cabelos, Márcio, que eu consigo cobrir aqui na altura de 9, mas não são todos, entendeu? Então, vai do que eu conheço do cabelo, entendeu? O que me dá segurança é o cabelo que eu tenho nas mãos, certo? Então, quando eu falo nos mix, vocês também têm que ter essa segurança de trabalhar com os nossos, porque ele foi desenvolvido de uma forma muito especial para não te dar essa insegurança quando se trabalha com ele. Não é isso, Márcio? Então, uma das coisas que eu sempre falo, Vanusa, é que assim, olha, não só a MUP, mas como a Olenco no geral, ela tem um processo de desenvolvimento que é muito diferente. Saiu? Ah, tá. Né? Por exemplo, assim, o que é muito comum?
um químico desenvolve os seus produtos, ok? E coloca na rua. E a equipe só vai sentir o produto no momento final. No caso tanto o Lenca quanto o MAP, nós temos um processo completamente diferente, né? Aonde, por exemplo, a Vanusa está toda semana dentro da fábrica, está testando, está opinando, está trabalhando em conjunto a todo momento. Porque, assim, às vezes o ponto de vista do químico é diferente. Porque o químico não imagina o que nós vamos passar no dia a dia no salão, cabelo com fios brancos, com cabelo escuro, com isso, com aquilo no meio, né? Agora, quando você tem ali um profissional da área da beleza, ok? Um cabeleireiro, um técnico, junto com o químico, que é o que acontece na nossa empresa, você consegue levar para o salão depois um produto que já foi testado de todas as formas e está nos isentando de erros, né? Sim. E quando nós falamos em branco, uma das coisas que ainda é muito comum dentro do nosso país é as pessoas misturarem produto a olho. Isso é muito comum, olha. Pegar aqui, olha, eu tenho aqui a cor 871, tenho 20 volumes da MAMP e fazer isso aqui, olha. Okay? Olha, Márcio, então, não te atrapalhando, mas quando eu vejo isso, eu me sinto, parece que me dá uma facada. Por quê? A partir do momento que a gente desenvolve um produto com tanto carinho, é tão minucioso a criação do produto, o desenvolvimento de um produto, é uma equipe de químicos, porque eu não sou química, eu sou um apoio que eu dou ao químico. Eu tenho uma visão onde não só eu, como o Vitor, como você, nós somos um complemento para o químico. Como a gente filtra tudo, leva para o Sintra, onde o Sintra dá todo o aval do produto, né? Mas antes disso, há um conjunto de desenvolvimento, onde parte para a cabeça, filtra tudo, né? Deixa aquele produto bem especial, leva para ele onde ele vê o que vai melhorar, vai aumentar. O reajuste final sempre é ele que dá a última palavra. Então, é muito importante o nascimento desse produto. É bem dosado, é bem minucioso, existe um tempo de pausa. Como a gente trabalha com a concentração de amônia baixa, que é o suficiente para colorir o cabelo, então o tempo de ação do pigmento, ele precisa de um tempo para se ter uma revelação em torno de 15 minutos. Ele precisa, toda a coloração, não só a nossa, como a coloração em geral, precisa de um tempo de pausa de aplicação. Então, é tudo um ritual. Um ritual. Quando a gente fala que ser cabeleireiro não é ser cabeleireiro, é ser cabeleireiro, profissional cabeleireiro. Nós temos que ser profissionais. Dosar a coloração exata, preparar ela na hora certa, porque o que acontece também, um dos maiores erros, você trabalhar a coloração, você vai lá, você dosa, como você está falando agora, a olho, já mistura, aí vai. Coloca a toalha, coloca avental na cliente, coloca a luva na cliente e a coloração está lá na cubeta. Nós trabalhamos com micropigmentos, que são pigmentos de oxidação. Então, esse micropigmento, ele leva em torno de 72 horas para se expandir. Porém, a partir do momento quando eu misturo aquela coloração que eu preparei a olho, totalmente desestabilizei a coloração a partir do momento que eu preparei a olho, eu já estou oxidando, eu já estou expandindo esse pigmento. Essa expansão do pigmento é importante se fazer no cabelo. Então, eu já comecei errado, porque eu não dosei essa coloração da forma exata. Eu demorei para aplicar essa coloração, ela já se expandiu fora do cabelo e essa coloração vai ter um resultado bom? Não vai, não tem como, entendeu? Então, a última coisa que você vai fazer
Depois que preparar a cliente, é misturar, é dosar a coloração. Dosou a coloração, misturou, já aplica. Tempo de pausa de aplicação de uma coloração, o máximo 10 minutos. O Vitor fala 11, eu falo 10. 10 minutos. Contando no relógio, 10 minutos. Né? Quando nós falamos em coloração, o que eu tenho dito para todo mundo, assim, olha, faça um investimento numa balança. Toca aí. Tá? Faça um investimento numa balança, gente. Hoje você compra uma balança de precisão por 20, 25 reais e a mistura, a forma que você vai estar trabalhando, você vai ver o quanto vai enriquecer o teu trabalho, os resultados, né? Eu digo assim, olha, quando nós preparamos, mesmo que seja com um medidor, ok? Nós temos que ter consciência que às vezes nós queremos tirar metade da coloração de uma caixa e nós imaginamos que ao chegar aqui vai estar no meio. Mas quando você faz na balança, você vê que não. Às vezes tem 35 gramas, às vezes tem 25 gramas. Né? Então, quando eu aperto a olho, quando eu coloco o oxidante mesmo com o medidor, eu nunca tenho uma medida precisa. E aí o que eu sempre falo que acontece, assim, olha, um mês a cor fica muito escura, fica uma barrinha mais escurinha. No outro mês ela fica uma barrinha mais clara, porque quando você coloca mais massa, menos oxidante, fica a cor mais fechadinha. Quando você inverte isso, acaba colocando às vezes um pouquinho mais de oxidante, um pouco menos de massa, a cobertura não é tão favorável e a cor acaba ficando um pouquinho mais clara e vai criando aquelas barrinhas. Quando nós fazemos isso com balança, o que acontece? Você está trabalhando sempre com a medida exata, a medida que o fabricante pede. E com certeza isso faz muita diferença. E não só isso. Uma outra coisa que eu sempre falo assim, olha, nós temos aqui a nossa coloração, por exemplo, a MUP, que todos vocês conhecem. Uma coloração premium, que foi desenvolvida por nós. Mas se eu pegar essa coloração maravilhosa e eu misturar com um peróxido de hidrogênio, como é conhecido como água oxigenada de má qualidade, eu coloco tudo isso aqui, olha, a perder. Eu sempre falo assim, olha, se você for lá e você comprou um carro bacana, pagou 300 mil reais no carro, bacana, um carro potente, se você parar no primeiro posto de combustível e abastecer com gasolina adulterada, o que vai acontecer? Você perde toda a performance. Então, o que eu sempre digo, gente, é que isso aqui é um conjunto. Por exemplo, nós temos aqui um tratamento que é chamado Ultra HD System, que é um tratamento de fixação da cor. Esse tratamento está presente aqui, mas ele também está presente aqui. Outra coisa que a gente sempre fala, que isso influencia diretamente na cobertura. É assim, olha, se eu tenho um peróxido de hidrogênio, se ele não for estabilizado, o que acontece? A pessoa abre e tira aqui 90 ml. Quando você tira 90 ml daqui, ele é preenchido pelo ar atmosférico no lugar. Esse ar está aqui, ele corrompe o restante do produto, fazendo com que ele comece a oxidar. Você abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O que acontece? Depois de algumas vezes que você estiver abrindo, todo o oxigênio foi embora. Tá? Então, se era um peróxido de hidrogênio de 20 volumes, imagina, em algum momento, de tanto abrir e fechar, ele acabou perdendo a sua volumagem e está dando 10. Automaticamente, a cobertura de branco começa a não ser mais perfeita. E aí, nós acabamos questionando a coloração. Foi a coloração. Não é, gente? Olha, uma coloração premium necessita ser aplicado com um oxidante premium, um oxidante estabilizado, que tenha segurança do momento que você o abrir, até o final, você vai conseguir manter a sua volumagem. E tudo isso são coisas que influenciam diretamente na cobertura de brancos. Né? Isso mesmo, Márcio. É isso mesmo. A estabilidade do produto é muito importante, né?
até porque a oxidação também da coloração, existe toda uma especialidade na hora de se trabalhar, de se desenvolver, voltando, né? Como, por exemplo, tem muitas pessoas que perguntam, quando eu rompo o lacre da coloração, sai aquele líquidozinho, muitas pessoas falam que é um óleozinho. Aquele produto, quando você envasa na máquina de envase, vai primeiro ele, pum, pum, sai as gotinhas. Então, ele é o antioxidante, que ele vai evitar que exista uma oxidação dentro do tubo da coloração. Então, ele vai te dar estabilidade. E a coloração, ela tem validade de 1 ano. Então, ele vai te dar estabilidade de 1 ano de oxidação, né? De antioxidação. Então, isso é muito importante também, lacrar bem a coloração, fechar bem a coloração, fechar bem a OX. Tem o estabilizador? Tem. Porém, tem que fechar, não pode largar a OX lá aberta. São cuidados extremamente importantes, porque muitas vezes você fala, mas a coloração não ficou boa. Mas não houve durabilidade na cor. Por isso que eu falo, mas esse cabelo como ele estava antes? Essa cliente, ela tem um fio difícil de cobertura de fios brancos, faz um tratamento de pré-química, passa o shampoo desmineralizante, que é o shampoo da Royal Look. Ele vai fazer um arraste de impurezas, de minerais. Ele vai preparar o cabelo para receber a coloração. Ele vai tirar todas as impurezas que tem ali, resíduos de óleos, resíduos de leave-ins, de impurezas. Mas você vai fazer o quê? Você vai trabalhar mais no fio do cabelo, fazendo uma limpeza no fio do cabelo. Daí você vai estabilizar o pH também com a Finish, que é super importante a Finish nesse momento. Vai passar o bioreconstrutor. Como essa coloração não vai ficar boa? Como você não vai ter uma aderência de pigmento nesse cabelo? Porque você fez toda uma preparação. Muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar, né, com esses protocolos aqui, porque eu também atendo, eu tenho um salão, não só eu como você, nós somos cabeleireiros, e as clientes começaram a falar, nossa, mas eu nunca vi isso em salão nenhum, principalmente as novas, né? E é nesse momento que eu pego a cliente nova. E no final, é o que eu falo. Eu sempre costumo falar, porque quando eu conheci a reposição de massa, e me chamaram para... Oi, Marcos, meu lindo, um beijo. Que eu conheci a Olenka, uma pessoa chegou para mim e falou, não vou falar o nome dele, ele falou assim, foca na coloração e esquece os produtos. Meu Deus do céu, o que eu faço com isso? E eu fiquei louca, porque o que o Vitor conseguiu me ajudar em produtos, ele me ajudou, o Vitor, a Rosângela, que foi uma das participantes, e ficou esse produto lá, eu não sabia o que fazer. Eu disse, gente, o que eu faço com esse produto? Aí, no primeiro treinamento que eu tive a oportunidade, eu disse, mas eu quero saber os produtos que estão encalhados no meu salão. Aí eu comecei a conhecer os benefícios da Soft. E eu gosto de falar no tratamento que eu conheci com ele, né? Porque eu não só ganho cabelo, clientes, como eu conquisto a cliente. E né, nessas brincadeiras, eu comecei a juntar as três, e o departamento, o Rodolfo, que é o nosso gerente técnico, né? Ele acabou autorizando a divulgação. É nesse protocolo que eu acostumei a ganhar dinheiro, muito dinheiro, e também conquistar cliente, porque ele me dá uma rentabilidade muito grande. O custo e benefício dele é muito bom. Então, quando eu faço o custo e benefício dele, gente, é fantástico. Mas voltando a falar, não só em cabelos brancos, quando eu faço um retoque de raiz,
que eu vou fazer uma escova, aquele cabelo que eu já fiz um clareamento com transparência, que ela volta a cada 20, a cada 30 dias, a cada 15 dias no meu salão para fazer o retoque, porque a cliente de cabelos brancos, ela não fica mais que 20 dias sem fazer o retoque. Ela não fica. Ela é quem te traz mais dinheiro dentro do salão. Então, é ela que eu apresento, que eu faço a reposição de massa, que eu vendo o cronograma e que eu tenho a fidelidade dela todo mês no meu salão. E que são essas que estão vindo com toda a segurança para o meu salão, vindo fazer o retoque de coloração nessa quarentena, porque graças a Deus elas não conseguem ficar com seus brancos. Então são clientes que a gente tem que sim ter uma segurança e sim aprender a colorir cabelo, aprender a diagnosticar. Então, voltando a falar em mechas localizadas. As mechas localizadas, realmente, elas são muito difíceis de cobrir. Principalmente, elas estão localizadas na parte frontal. Então, existe a pré-pigmentação. A pré-pigmentação você pode fazer com uma base e uma fantasia, como eu vou dar o exemplo do meu cabelo. O meu cabelo, eu tenho em torno de 60% de fios brancos com mechas localizadas, em torno de 30%. Cabelo fino e tenho uma base 4. Eu gosto de usar o 7, 7,3, o 7 com 7,7. Depende se eu quero deixar ele mais dourado ou mais quente. Aí eu vou misturando de acordo com o desbotamento. E na mecha localizada, eu uso o 6 e o 6,7. Na mecha localizada, que é aqui, por mais que ele seja branco e fino, ele é muito difícil de cobertura, Márcio. Então, eu venho, preparo aqui 1 por 1, às vezes faço com 6, às vezes faço com 20 volumes, aplico sem tempo de pausa, eu preparo 7 com 7,7, 20 volumes, 1 por 1,5 e aplico por cima e no cabelo todo. Então, se eu passo só o 7 sem a pré-pigmentação, que é esse fundo que eu dou nessa parte mais localizada, o 7 com o 7,7, eu não tenho uma cobertura boa. Aí quando a cliente fala assim, ai, deu transparência. Mas lembra quando nós falamos no branco, no 100% branco, que ele sempre deixa o tom mais claro? É o que acontece. Uma coisa que eu sempre falo quando o branco é localizado, é que nós temos que entender, gente, é assim, olha. Por exemplo, olha, aonde que geralmente o branco aparece? Ele aparece tópico frontal e parietais. É este primeiro contorno. E aí, olha, como que nós temos que fazer esse diagnóstico? Nós temos que entender que a parte da frente, ela não tem pigmento contribuinte. Já a parte de trás, ela tem pigmento contribuinte. Então, por exemplo, se eu aplicar uma cor 7 num cabelo... Eu vou falar do mesmo diagnóstico, olha. Cabelo 4 com cor 7. Se eu aplicar um 7 sobre todo o cabelo, o que vai acontecer? Na frente ele vai ficar um 7 mais frio e no restante ele vai ficar um 7 dourado. Por quê? Aonde tem o cabelo branco, esse 7 vai revelar de uma forma mais fria. Aonde você tem o cabelo escuro, ele vai clarear e não vai acabar neutralizando o pigmento contribuinte em sua totalidade. E dessa forma, você acaba tendo sempre o quê? Aquelas mechas que ficam mais claras, eu estava acompanhando algumas pessoas falando a respeito disso, que aplica, fica uma cor bonita, mas aonde está o branco, cria ali um efeito diferenciado. Então, quando você tem o cabelo, e o cabelo tem mechas localizadas, por exemplo, existem várias e várias técnicas, várias e várias formas. A Vanusa passou uma muito bacana, né? E é uma forma que eu trabalho, que eu gosto, que eu ensino em curso, é você trabalhar e pensar de formas individuais. Como assim?
Olha, se eu sei que a parte de trás tem pigmento contribuinte, se a minha cliente quer o que de cor? Ela quer 7. Então eu sei que se eu sair da casa do 4, quando eu chegar na casa do 7, quem eu encontro? Eu encontro laranja. Então eu vou ter que aplicar nessa parte de trás o quê? Um tom de cinza, por exemplo, um 7.1, com 30 volumes, para que eu tenha um 7. Agora, a parte da frente, eu tenho que ter consciência que, para que eu tenha um 7 perfeito, eu posso ter que usar o 7, às vezes com um pouco de dourado, para compensar a ausência do pigmento contribuinte. Ou sempre tendo a consciência que o branco ele acaba ficando um pouquinho mais claro do que aquilo que nós aplicamos. Então, muitas vezes, você precisa usar, sim, o 7, mas usar, por exemplo, 1/4 de dourado na casa de 6 para compensar isso, criando um efeito um pouco mais escuro. Mas o que eu quero que todo mundo aqui que está nos assistindo, Vanúzia, entenda? Que quando eu tenho mechas localizadas, não tem como eu aplicar a mesma cor em todo o modelo. Eu preciso pensar de forma individual. Quer ver, olha? Eu tenho um exemplo. Se eu passo a cor que eu uso no resto do cabelo, aqui vai ficar transparente. É onde existe o erro de não conhecer a pré-pigmentação ou essa mistura diferenciada de localização, de aplicação. Aí fala, mas não cobriu o meu branco, ele está dando transparência. Por isso, é diagnóstico. Outra coisa, Márcio, nós estamos com 6 minutos, mais ou menos, para acabar a live. Tá? É rápido, né? Gente, o pessoal está perguntando sobre cronograma. Como a gente vai tentar passar o cronograma na segunda, tá? E as dúvidas nós estamos marcando. O que der para responder, nós vamos responder. Continuando, Márcio, mais ou menos uns 6 minutos. Então, quando o branco é localizado, como eu estava dizendo, você precisa pensar de formas individuais. Eu estava lendo as perguntas e eu vi uma pessoa falando de vermelho. Vermelho é típico, porque assim, olha, aonde tem o branco, o que acontece? Ele acaba ficando um vermelho mais claro. Então, a dica que eu sempre falo é assim, olha, qual é o tom de vermelho? Escolhe o tom de vermelho, aplica sobre todo o cabelo e naquela mecha, naquela parte localizada, aplica um tom de vermelho e um tom mais escuro. Porque você consegue equilibrar desta forma. Agora, porque jamais você vai conseguir a mesma cor aplicando a mesma coloração em todo o cabelo. Você está trabalhando com bases diferentes. Uma tem pigmento contribuinte, a outra não tem pigmento contribuinte. E o resultado é diferente. Outra coisa que eu falo que é importantíssimo, nós falamos de pesar, mas assim, nós não falamos da medida. Nossa coloração, ela é 1 por 1,5. Uhum. Muitas pessoas imaginam que se fizer 1 por 1, vai dar uma cobertura melhor. Não, gente, o produto ele é desenvolvido para ser feito na medida 1 por 1,5. Tempo de pausa, para cabelos brancos, você pode deixar até lá os seus 50 minutos tranquilo. Olha, agora o que? Márcio, a nossa coloração em brancos, ela pode ir tranquila até 60, sem problema. 50 minutos, já colore, sem problemas nenhum. Passou para 60 sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Com certeza. Sem problemas nenhum, porque ela tem um tempo de ação. Parou. Vai escurecer? Isso é mito. Se você passar um 7, ele vai para um 1, jamais. Impossível, né? A criação dela acabou, paralisa. Isso é mito, tá, gente? Então, para 60 minutos, 40 minutos, 50 minutos, você já tem uma cobertura. Mas se deixar 60, também não tem problema. Certo? Outra coisa é assim, olha, muita gente estava falando, eu estava lendo nos comentários, assim, eu usei tal cor, ficou escuro, né? E eu sempre falo assim, olha, nós precisamos identificar a diferença de cor escura para cor fria vezes cor luminosa. Então, por exemplo, assim, olha, às vezes, se você aplicar 6 com 6.1, essa cor não fica escura, ela fica fria. Frio é tirar luminosidade. Então, a dica que eu dou
Exato. Então, a dica que eu dou para quem quer fazer uma cor mais luminosa, faz com 30 volumes. Entendeu? Porque com 30 volumes você tem uma implosão de pigmentos maior. A cor fica mais luminosa. E reforço aquilo que eu falei para quem chegou depois. Muita gente tem medo de fazer cobertura de brancos com 30. Gente, ó, eu sempre falo assim, Ivan, na hora de fazer mechas, aonde clareia mais? Com 20, com 30 ou com 40? Isso é... Na hora. É veículo. Eu costumo falar, nós estamos com só 2 minutos, mas acabou a live e a gente volta com as perguntas, tá? Eu costumo falar, gente, olha, a gente compara-se as OX com marca de carro, com motores, né? Você tem um Fusquinha a uma Ferrari. Então, quem é mais potente? Quem é mais rápido? Entendeu? Então, para uma cobertura de brancos, você pode usar até 40 volumes. Se eu tenho um cabelo grosso, se eu tenho um cabelo que tem uma concentração ali de natural escuro, dependendo de onde eu estou para onde eu vou precisar sim de 40 volumes. Vai danificar o cabelo? Não, gente, não vai. Se danificasse o cabelo, não teria no mercado, não teria no mundo cosmético, entendeu? Então, e o pH da coloração, ela é alcalina, porém não é uma alcalinidade como um pó descolorante, não é como um relaxamento à base dos hidróxidos, que são os pHs mais alcalinos. Então, não tem problema, não tem perigo. Porque o que mais danifica a alcalinidade do cabelo é a amônia. E a nossa amônia, ela é bem equilibrada. É de acordo com a altura de tom. Então, vai do mais escuro ao mais claro, mas numa concentração, numa porcentagem que não vai danificar o cabelo. É tanto que a gente não tem nenhum tipo de reclamação quanto o cheiro, a amônia. Isso aí, a nossa coloração, a aceitação foi 100%. Nós estamos de parabéns. Então, gente, ó, live tá acabando. Vai cair. Oi. Olha, encontrar... onde mesmo? Encontreolenca.com, gente, no site. www.encontreolenca.com. Procure. Na web, você vai lá, procura. Encontreolenca.com, tá? Sueli, beijão, gente. A live vai acabar. Oi. Gente, então, olha, você vai encerrar essa live para abrir uma nova? Vamos encerrar e vamos voltar. Tá. Então, gente, olha, estamos aguardando vocês, a gente já vai abrir outra na sequência, ok? Corre lá que a gente vai responder as perguntas, hein? Ricardinho marcou bastante perguntas. Então, vamos lá e já voltamos. Um beijo.